A TV Globo apurou que a fraude nos cartões de vacinação do Bolsonaro e da filha Laura aconteceu em 21 de dezembro passado, pouco antes de viajar para os Estados Unidos no penúltimo mandato após ser lançados no Conect SUS e possível gerar um comprovante de imunização. Segura um pouco esse aí, Thiago. Os dados foram retirados do sistema em 27 do mesmo mês. Essa notícia é mentirosa. É uma fake news. Porque o Bolsonaro estava nos Estados Unidos e ele comeu pizza na rua dizendo assim, nós não entramos no restaurante, porque para entrar no restaurante, tem aí também, Thiago, porque para entrar no restaurante precisava ter o comprovante de vacina e a gente não tomou vacina. Veja como esses caras são, a TV Globo é vagabunda e mentirosa. Olha aí, Bolsonaro e comitiva comem na rua em New York, o próprio G1. Cidade exige vacinação contra a Covid em restaurantes. O presidente chegou no domingo aos Estados Unidos para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU, né? E o restaurante exigiu o comprovante de vacina, como ele não tinha, comeram pizza na rua. Então o G1 está mentindo que o Bolsonaro adulterou, mentiu para pegar o seu cartão de vacinação para ir para os Estados Unidos, sendo que ele não teria necessidade nenhuma de ter esse tipo de cartão. Então veja como é mentira esse negócio aí. Então eles estão baseando toda essa investigação, dizendo que o Bolsonaro, que os caras do Bolsonaro entraram no sistema do Conect SUS, adulteraram lá para dizer que o Bolsonaro tinha se vacinado, tiraram a carteira de vacinação e daí entraram e adulteraram de novo e disseram que colocaram tudo normal. E o Bolsonaro então pegou esses troços de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Mas a própria Rede Globo está dizendo que é mentira isso. A própria Rede Globo. Que é mentira, tá aí no jornal, eu tô trazendo jornal para você, G1, 20/9/2021, olha aí, ó. Tá aí, tá no G1 isso aí, dizendo que é mentira que os caras estão falando, uma baita de uma mentira. Mas tem mais, esse não, pode te tascar, põe esse aí, vamos lá. Os caras que foram presos, Coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, policial militar Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial, o militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também atuava na proteção pessoal do Bolsonaro, o secretário municipal de governo do Duque de Caxias, João Carlos Souza Brecha. Tá? São os presos, os 4 presos. Pode voltar aquele outro que estava lá do André, esse aí, põe aí. Deputado André Fernandes, Alexandre de Moraes autorizou que dentro do inquérito das milícias digitais, que deveria investigar os imaginários gabinetes do ódio, a Polícia Federal prendesse pessoas ligadas ao Bolsonaro por suspeita de falsificação de comprovantes de vacina. Acredite você se quiser. Os caras foram presos por suspeita de falsificação de comprovante de vacina que eles não usaram em lugar nenhum. Que eles entraram nos Estados Unidos e afirmaram para todo mundo que não tinham tomado a vacina. Ok? Vamos para frente aí. Metrópolis. Padilha. Polícia Federal investiga Bolsonaro por associação criminosa e corrupção de menores. Ministro Alexandre Padilha disse que qualquer ação criminosa que visa atacar o Plano Nacional de Imunização deve ser apurada e punida. Ora, Brasília. Polícia Federal afirma que o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro foi fraudado para que ele pudesse participar de viagens internacionais. Olha essa outra notícia, Gazeta Brasil. Bolsonaro sobre a operação da Polícia Federal. Eu não fraudei, porque não existe adulteração da minha parte. Eu não tomei a vacina. De novo, Bolsonaro nega a fraude e diz que ele e a filha não se vacinaram contra o Covid. Investigação da Polícia Federal apura a existência de suposta associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos da vacinação. O Bolsonaro está dizendo que não se vacinou, que não tem cartão de vacinação, que quando ele entrou nos Estados Unidos não tinha necessidade. Olha o site Área Militar, trouxe aqui, ó. Bolsonaro falou em rede nacional durante 3 anos que nunca tomou vá. Inclusive, nações e mídias o criticaram por tal postura, qualificando-o como contra a ciência. E agora surgiu o caso de falsificação de dados em relação à carteira de vacinação. Vale lembrar que os Estados Unidos nunca solicitaram obrigatoriedade de vacinação ao então presidente Bolsonaro, exigindo apenas teste de PCR antes e durante as viagens. Área Militar.
Ao apurado pela área militar, o possível origem da falsificação foi em uma cidade em que criminosos adentraram no sistema do SUS e realizaram possível modificação de dados. Então, os caras estão dizendo que numa determinada cidade, que eu não sei onde é porque eles não falaram, alguém entrou com uma senha. Nossa, que azedo isso. Alguém entrou numa senha lá e mudou informações. Só que ninguém sabe quem foi. Agora vão investigar, porque a Polícia Federal não fala. Né? Porque eles têm interesse, talvez, a gente acha, não sei, em não falar. Ou seja, uma investigação sigilosa, eu também não sei. Né? Quem foi lá, em que prefeitura, né? Que foi alterado isso, foi feito isso, ninguém sabe. Mas é uma coisa... Infomoney. Bolsonaro nos Estados Unidos sem vacina e quarentena. Como funcionam as exceções de entrada para autoridades? Por ser presidente e portar passaporte diplomático, o mandatário obteve entrada facilitada em solo americano para a Assembleia Geral da ONU sem vacina e sem quarentena. Por que ele iria alterar qualquer coisa, falsificar qualquer coisa, se ele não precisava, irmão? Vamos lá. UOL Internacional. Bolsonaro não precisaria apresentar comprovante de vacinação para entrar nos Estados Unidos. O ex-presidente viajou para a Flórida em 30 de dezembro, 2 dias antes do fim do mandato dele, de acordo com o CDC, Agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Visitantes devem apresentar comprovante de vacinação contra, né, você sabe o que, para entrar no país, com algumas exceções. Por ser em missão diplomática, ou oficial de governo estrangeiro é uma dessas exceções. Fernando Holliday, vou te dar alguns posts de alguns deputados aí. O que está acontecendo? Eu te explico. Estão buscando a todo custo motivos para tentar igualar Bolsonaro ao bandido Molusco. Cavam cada vez mais a vida do ex-presidente e, quando não encontram nada, partem para acusações infundadas e com má fé, diz o deputado Fernando Holliday. Agora olha o deputado Carlos Jordi. Antigamente, a PF fazia operações contra a corrupção. Hoje, e outrora, a gloriosa Polícia Federal faz busca e apreensão e prisões por suspeitas de vacinação. Que vergonha para a instituição e para o Brasil, disse Carlos Jordi. A trombeta, urgente. Ministro Alexandre de Moraes sinaliza que prisão de Bolsonaro está próxima. O Imperador, Twitter. O presidente Bolsonaro é um político tão gigante que a simples liberdade dele já é uma ameaça ao pleno exercício do estado de exceção e ao impopular presidente da República. Uau!